Página 210, tema 3, Clima e Tempo. O clima é o conjunto de características atmosféricas de uma região que se repete ao longo de certo período de tempo, normalmente anos. Para caracterizar o clima, analisa-se o comportamento de algumas variáveis, como a temperatura, a umidade, as chuvas e os ventos. Um equívoco comum é achar que clima é a mesma coisa que tempo. O tempo representa apenas as condições atmosféricas de uma região em certo instante, como horas, dias ou semanas. Fatores que influenciam o clima. No planeta, há diversos padrões climáticos com características próprias de temperatura, chuvas e umidade. Diferentes fatores estão relacionados a essa variedade de climas. Entre eles está o aquecimento desigual, causado pela forma e pelos movimentos da Terra. Como vimos nos temas anteriores, a translação da Terra e a inclinação do seu eixo são responsáveis pela sucessão das estações do ano, cada uma com suas características climáticas próprias, dependendo da região do planeta. Fatores geográficos também influenciam o clima. As correntes oceânicas e a circulação atmosférica são dois desses fatores. Observem a imagem, pessoas tomando sol em parque em dia quente do inverno, com temperatura de 30 graus Celsius. Embora o inverno seja tipicamente mais frio em São Paulo, o tempo pode variar em certos dias. Página 211. Correntes oceânicas. As correntes oceânicas, ou seja, os movimentos de massas de água dos mares e oceanos, interferem nos fatores que caracterizam o clima de uma região. Nas regiões menos aquecidas pelo Sol, como as regiões polares, formam-se as correntes frias. As massas de água fria, grandes quantidades de água em baixas temperaturas, movimentam-se mais lentamente e costumam ocorrer em regiões mais profundas dos mares e oceanos. Essas massas frias estão associadas a climas mais áridos, pois evaporam lentamente. Nas regiões mais aquecidas pelo Sol, principalmente as mais próximas à linha do Equador, formam-se as correntes quentes. Temperaturas mais elevadas proporcionam a formação de uma corrente que circula mais próxima da superfície dos mares e oceanos. A energia fornecida pelo calor faz com que elas se desloquem mais rapidamente e apresentem evaporação elevada, o que está associado a climas mais úmidos. Então, observem o desenho das correntes oceânicas superficiais. O litoral brasileiro, como vocês podem observar na imagem, ele é banhado por correntes quentes. Então, a setinha que está em vermelho são as correntes quentes e as setinhas em verde são as correntes frias. Então, no clima frio do Polo Ártico, as temperaturas no verão não ultrapassam 20 graus Celsius e o inverno é muito rigoroso. Página 212. A circulação atmosférica. As mudanças do tempo estão relacionadas à atuação de diversos fenômenos, em especial aos deslocamentos das massas de ar. A temperatura e a umidade do ar dessas massas dependem da região do planeta onde elas se originam. As massas de ar formadas sobre o oceano carregam muita umidade. As massas continentais tendem a ser mais secas. Aquelas que se formam em região polar ou temperadas são massas de ar frio e as que se formam nas regiões equatorial ou tropical são massas de ar quente. Ao se deslocarem, essas massas de ar alteram as condições do tempo nos lugares por onde passam. As frentes frias ou frentes quentes que costumam ser citadas na previsão do tempo são, respectivamente, massas de ar frio ou massas de ar quente. O encontro de massas de ar com temperatura, pressão e umidade diferentes está relacionado à formação de nuvens, que podem ocasionar as chuvas. Além disso, em razão do aquecimento e do resfriamento das massas de ar, o ar se movimenta continuamente em várias direções, dando origem aos ventos. Latitude, altitude, vegetação e clima. Além das correntes marítimas e da circulação atmosférica, outros fatores geográficos interferem no clima, como a latitude, a altitude e a presença e tipo de vegetação. A latitude é a distância de um ponto da superfície em relação à linha do Equador. Em geral,
Quanto mais próximo à linha do Equador for um local, maiores serão suas temperaturas ao longo do ano. Esse fato está relacionado à forma esférica da Terra. Na região equatorial, os raios solares incidem com mais intensidade. Por outro lado, nas regiões da Terra próximas aos polos, os raios solares incidem de forma menos intensa, o que ajuda a ocasionar temperaturas mais frias. A altitude também é um fator a se considerar no clima. Quanto maior a altitude, menor será a temperatura média de um lugar. A vegetação contribui com a umidade do clima. Em lugares de grande cobertura vegetal, a evotranspiração das plantas, ou seja, a quantidade de vapor de água que elas liberam na atmosfera, é considerável, tornando o ar mais úmido. Tanto a quantidade como o tipo de vegetação afetam a umidade local. Então, observem aí uma imagem do Monte Wellington, na Tasmânia, país da Oceania. No alto do monte é possível observar a neve. Página 213. Previsão do tempo. A consulta sobre a previsão do tempo em determinada região ou dia específico auxilia em diversas situações do cotidiano, desde a decisão de qual roupa vestir ou levar para uma viagem, até em relação a atividades como a agricultura, a pecuária, a aviação, a navegação, entre outras. Aquilo que se denomina tempo e sobre o qual se fazem previsões, trata-se de um conjunto de condições meteorológicas, como pressão do ar e a formação de nuvens, que são analisadas em um curto período, como em um dia. As variáveis analisadas pelos meteorologistas para que seja possível fazer uma previsão do tempo são a temperatura, a pressão atmosférica, a umidade do ar, a chuva, a direção e a intensidade dos ventos, entre outras. Com o auxílio de satélites artificiais que estão ao redor da Terra, coletando informações sobre a atmosfera e das estações meteorológicas espalhadas pelo país, é possível obter um conjunto de informações que, posteriormente, serão analisadas por programas de computador e por uma equipe de meteorologistas. Prestem atenção na explicação. Saber se amanhã será um dia chuvoso ou ensolarado pode nos auxiliar na escolha das roupas que iremos vestir, por exemplo. Prever a ocorrência de tempestades, enchentes e furacões previne grandes desastres e possibilita que medidas de precaução sejam tomadas pelos órgãos públicos, como a decisão de evacuar determinada área. Saber com antecedência a ocorrência de dias chuvosos, nublados, secos, com altas ou baixas temperaturas, também é importante para a agricultura e para o setor energético do país. Períodos chuvosos ou com muita seca interferem em fontes de energia, como por exemplo a hídrica. As previsões do tempo são descrições das condições futuras do tempo em um certo local. As previsões de tempo são determinadas pela meteorologia, a área do conhecimento que estuda assuntos relacionados a fenômenos meteorológicos, como a ocorrência de raios, trovões, ventos, geadas, variações de temperatura, pressão atmosférica, formação e deslocamento das nuvens, entre outros. Para isso, são utilizados instrumentos específicos que auxiliam na coleta de dados e na análise de fenômenos climáticos. Ela faz parte de um grande campo do conhecimento que estuda o clima de determinada região e é chamada de climatologia. O tempo. Ele está relacionado com as condições meteorológicas momentâneas em um local. Trata-se das características da atmosfera, como a umidade, a temperatura, os níveis de pluviosidade. O que é pluviosidade? Ocorrência de chuvas em determinado momento e local. As características do tempo, elas podem variar ao longo dos dias ou até mesmo no mesmo dia. Dependem de diversos fatores atmosféricos. O clima está relacionado com as condições atmosféricas que caracterizam uma região em um período mais longo. Por exemplo, com base em uma média de observações tomada por alguns anos em uma mesma região. São determinados padrões de ocorrência de chuvas e de variações de temperatura.
Esses padrões comumente são apresentados na forma de um gráfico e é chamado de climograma. O climograma expressa as temperaturas médias e os níveis médios de pluviosidade, ou seja, de chuva, de uma região a cada mês, ao longo de um determinado período. Fatores que são envolvidos na previsão do tempo. Então, a pluviosidade, ela diz respeito ao volume de chuvas que ocorre em uma área, um bairro, por exemplo, um estado, ou em determinado período de tempo, horas, dias, semanas, meses e até anos. A umidade relativa do ar é a relação entre a quantidade de água no estado de vapor presente no ar e a quantidade máxima de vapor de água que poderia existir na mesma temperatura. Uma alta quantidade de vapor no ar favorece a formação de nuvens, que em condições específicas resultam em precipitações. O que são precipitações? Significa a mesma coisa que chuva, ou até queda de granizo. Temperatura do ar exerce influência sobre a quantidade de água que passa para um estado de vapor na atmosfera e sobre a formação dos ventos. Quando há alta incidência de raios solares na superfície terrestre, há também o aquecimento do ar e o aumento na quantidade de água da superfície, que passa para o estado de vapor. Como consequência, há um aumento na umidade relativa do ar e na pluviosidade. O aquecimento do ar também está relacionado com a formação de ventos. O ar aquecido se expande e se torna menos denso que o ar frio. Desta forma, o ar quente sobe, ocupando camadas superiores da atmosfera, e o ar frio desce para camadas atmosféricas mais próximas da superfície terrestre. Esse movimento do ar quente para as camadas superiores e do ar frio para as camadas inferiores é chamado de corrente de convecção. Os termômetros, eles são utilizados para medir a temperatura do ar. Alguns medem temperaturas instantâneas do ar, enquanto outros registram a temperatura máxima e a mínima ocorrida em um dia. Então vamos falar um pouquinho do clima? O clima é analisado com base em 3 fatores, né? A temperatura, a umidade e a pressão. Algumas ações humanas, como relacionadas à emissão dos gases de efeito estufa, vêm alterando esses fatores e, como consequência, o clima da Terra. Vários cientistas do mundo todo observaram que o aumento da quantidade de gases do efeito estufa na atmosfera causa aumento na temperatura média do planeta. O aumento de gases do efeito estufa também está associado à redução da umidade do ar. Esses 2 fatores juntos, eles podem gerar climas mais secos, que por sua vez alteram o regime de chuvas, prejudicando o abastecimento de rios e comprometendo o desenvolvimento dos vegetais. Climas mais secos propiciam o aparecimento de doenças respiratórias nos seres humanos e dificultam a produção agrícola e pecuária. Ondas de calor, caracterizadas por períodos curtos de temperaturas muito elevadas, às vezes acima de 40 graus Celsius, têm atingido o hemisfério norte, como a Europa e os Estados Unidos, e causando diversas mortes, principalmente de idosos. A temperatura, a umidade e a pressão variam de acordo com os fatores naturais, como a altitude do local, a presença ou ausência de vegetação, a latitude, a circulação da atmosfera, a circulação dos oceanos e com um fenômeno denominado continentalidade. A quantidade de energia solar que chega à superfície da Terra atinge uma área maior conforme a latitude aumenta. Isto é, devido ao ângulo de incidência dos raios solares, uma mesma quantidade de energia solar incide sobre áreas cada vez maiores. Desse modo, a maior concentração de energia solar se dá nas mesmas latitudes, entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Como consequência, essas regiões apresentam temperaturas mais elevadas. Já nos polos, locais de maiores latitudes, as temperaturas são mais baixas. Essas situações provocam aumento ou diminuição da temperatura. Então, o que vem ser a altitude? Quando nós comparamos 2 lugares na mesma latitude, porém com altitudes diferentes, notamos que suas temperaturas também variam. Isso acontece porque a temperatura tende a diminuir
em média, cerca de 0,6 graus Celsius a cada 100 metros que se eleva a altitude. Portanto, geralmente lugares de pequena altitude têm temperaturas mais altas que os de grande altitude. A influência da vegetação. Se nós visitarmos áreas de florestas, notamos que, em geral, elas apresentam maior umidade e temperatura mais baixa que as áreas urbanas, por exemplo. O aumento da umidade decorre dos processos de transpiração dos vegetais, isto é, a eliminação de água na forma de vapor. A redução da temperatura se deve à atuação das plantas como uma barreira à radiação solar direta, diminuindo a energia solar disponível que aqueceria o ar e o solo, aumentando assim a temperatura. Nós temos também a circulação da atmosfera. O clima nas diferentes regiões da Terra está relacionado com a circulação do ar atmosférico, que é influenciada pela distribuição desigual de energia solar, ou seja, pela temperatura do ar e pelo movimento de rotação do planeta. A distribuição desigual de energia solar sobre o planeta produz correntes de ar quente e correntes de ar frio. A diferença de temperatura das correntes direciona a sua circulação de tal forma que correntes de ar quente se dirigem aos polos e correntes de ar frio se dirigem à linha do Equador, contribuindo para que o excesso de calor recebido da região dos trópicos seja distribuído para as regiões de maior latitude. No entanto, graças à rotação da Terra, a circulação da atmosfera se dá de forma que, no hemisfério norte, a circulação ocorre no sentido horário e no hemisfério sul, a circulação ocorre no sentido anti-horário. Faça o exercício de olho no tema da página 213.